O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra Silvana Tavares Zavatti, moradora alvo da abordagem feita pela Guarda Civil Municipal de Araraquara no dia 13 de abril de 2020, na Praça dos Advogados. Com isso, ela responderá pelo descumprimento das determinações do poder público, resistência mediante violência ou ameaça e desacato a funcionário público. Na decisão, o juiz Sérgio Augusto de Freitas Jorge afirma que a denúncia está baseada em prova sumária da materialidade e indícios suficientes de autoria. Com isso, Silvana deverá responder à acusação no prazo de 10 dias. O juiz também acatou o argumento do Ministério Público e arquivou a acusação de abuso por parte dos membros da Guarda Civil. Para os promotores, a força física se mostrou necessária para a contenção e foi uma reação da própria ação de violência da investigada, considerando que os agentes públicos tentaram orientação prévia. Antes de a gente discutir aqui esse caso, vale relembrar esse momento e a gente tem aqui o vídeo que mostra exatamente como foi a abordagem a essa mulher em Araraquara. Vamos lá. A Constituição está acima de decreto, qualquer decreto que for. É isso aí. É que tem uma determinação do... Esse circo de coronavírus não funciona comigo, tá? Esse cirquinho de coronavírus é que armaram para implantar uma ditadura comunista, tá? Comigo não funciona, eu sou uma pessoa livre. Não, a senhora sabe que não é cirquinho no país, no mundo inteiro. O mundo inteiro está fazendo circo? Claro, o comunismo quer derrubar todos os países para ser a dona do mundo. E o Dória tá junto com isso aí, Dória, PT, tá todo junto com isso aí. Com esse cirquinho. Eu sou uma pessoa livre. Aqui ninguém me tira. Na rua ninguém me tira, quero ver. Certo. Fala com o pessoal da guarda, então. Não resiste, senão a senhora vai encontrar. Não resiste. Põe a algema nela, não existe, senhor. Infelizmente, você está preso. Bom, e para você que está só no rádio nos ouvindo, deu para perceber ali a mulher nas imagens aparecia sendo agarrada, retida ali pelos policiais. Eles usaram, pelos guardas civis, para ser mais preciso, né? Eles usaram bastante força para segurar a mulher e, claro, isso deixou muita gente indignada, revoltada, Augusto. E não só as imagens, mas agora essa decisão da justiça também, né? Tá deixando muita gente estarrecida, porque agora é ela, a mulher que estava na praça, quem deve sofrer as consequências legais. Augusto. Bom, eu vivo dizendo que no faroeste à brasileira, né, que é a criação mais inventiva da era PT, é o bandido que persegue o xerife, é o errado que está certo e o final é feliz, né, se você acaba com o delegado na cadeia e o chefe da quadrilha no poder. É o que está acontecendo isso aí. É estarrecedora a decisão do Ministério Público, encampada pelo juiz, absolutamente estarrecedora. Basta ver o vídeo. Eu vou acrescentar mais alguns detalhes, né, ou explicações para quem não entendeu bem a cena. Em primeiro lugar, vamos olhar a paisagem. Essa mulher estava sozinha numa praça, sozinha, não havia mais ninguém a pelo menos 100 metros de distância. Portanto, não havia ninguém a contaminar. Ponto 1. Segundo, o primeiro a abordar essa mulher é jornalista. Ele trabalha com um vigarista de Araraquara que atende pelo nome de Madalena, né? Não sei qual é o nome de batismo dessa figura. E é ele que interpela, e é ele que diz, vou chamar a polícia. A polícia não, porque eles são guardas municipais. Isso é fundamental, porque cabe à guarda municipal de qualquer cidade brasileira zelar pela preservação do patrimônio público. Está lá. Eles não substituem a polícia militar. Então, 3 homens e uma mulher, integrantes da guarda municipal, algemam uma mulher sozinha. Existem radiografias mostrando as contusões que ela sofreu, ser algemada e jogada ao chão. E é ela que desacata a autoridade. Quer dizer, nada como você vê como funciona uma cidade que tem o prefeito, o Edinho Silva,
ex-ministro da Dilma Rousseff, chefe da SECOM, lidava com jornalistas, aí distribuía dinheiro, né? Ele foi um dos que administraram a distribuição de grana aos blogs sujos, né, que apoiaram o PT durante todo esse tempo. Era ele. Então ele tem a simpatia aí de alguns jornalistas que viveram disso. O Edinho Silva tem essa guarda municipal, que é a guarda pretoriana dele, e manda prender, faz o diabo, e agora se vê que a influência dele sobre o Ministério Público de Araraquara, sobre pelo menos o promotor que atua no caso, deve ser forte. E o juiz, não vem com essa de que aceitou o promotor. Se você vê uma injustiça flagrante, você faz o contrário. Se um promotor, por exemplo, está carregado de provas, chega e diz, olha, eu não, por falta de provas eu peço absolvição. É obrigação do juiz conduzir o processo, dar o rumo certo ao processo. Agora, o Edinho Silva disse que a mulher, é dele a tese, a mulher é que agrediu os policiais. Uma mulher contra 4 guardas municipais e ela é que agrediu. Ela é a culpada, ela é a vilã, claro. Você tem como vilões todos os honestos, por contraposição, evidente. Então, o que está se passando em Araraquara, ainda bem que o Ministério Público não pensa assim. É um promotor. Outro promotor, como nós divulgamos aqui, enquadrou o Edinho Silva em tantos crimes, em tantas denúncias, que ele passou a ser investigado, agora será investigado pela compra suspeitíssima daqueles ventiladores que custaram 170 mil em vez de 52, né, e não chegaram. Então ele vai ter que se entender com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal e com o Tribunal de Contas. Portanto, ele vai ter que se virar lá, e ali não vai ter um promotor amigo culpando a vítima. Sabe, são essas decisões que desmoralizam o Ministério Público numa cidade, que ele funciona assim, e o próprio judiciário. Esse juiz não tem a cabeça em ordem. Basta ver o filme, não teve. Você tem uma prova material, veja o que aconteceu. Agora, numa cidade que tem desvio de dinheiro, agressão a uma mulher que está sozinha numa praça, olha, olho neles, tá? Porque os outros escândalos, as outras roubalheiras e os outros gestos autoritários, a gente só foi examinar muito tempo depois de ocorridos. Isso ainda está em curso, o Covidão. É bom que a polícia haja já. E não a guarda municipal que age assim. As guardas municipais de outras cidades agem corretamente. A de Araraquara deveria ser desfeita depois desse vídeo. Eu gosto de Araraquara, é perto da cidade onde eu nasci, conheço muito bem a cidade. Ela não merece um Edinho Silva, não merece esse promotor, não merece esse juiz. Você, Fiuza, sua opinião sobre essa decisão da Justiça, Fiuza? Ô, Vitor, só completando a biografia que o Augusto fez do Edinho Silva, lembrar que ele foi tesoureiro do PT. E mais não digo, basta, né? O Edinho Silva foi tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, que, como a gente sabe, se tornou a maior quadrilha da história da política brasileira. Isso que aconteceu, Vitor, com a Silvana, em Araraquara, que é uma barbaridade, uma animalidade, isso aconteceu no Brasil inteiro. Aconteceu por todo o território nacional. E aí, a gente estava falando do STF aqui, a gente tem que voltar para lembrar o seguinte: o STF é o pai desse descalabro, o STF é o pai dessa animalidade, né? Foi uma decisão do STF que deu plenos poderes a governadores e prefeitos para agir como quisessem, um protocolo que foi inclusive cantado em prosa e verso por alguns,
como de salvação de vidas. Quer dizer, essa cena que a gente viu, ela se completa com essa mulher, a Silvana, de bruços no chão, algemada com as mãos para trás, com vários homens armados por cima dela. Isso é uma animalidade. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, nós vimos crianças sendo atiradas em Camburão. Em nenhum momento da história, sob nenhum estado de calamidade, medida sanitária servirá como licença para boçalidade, né? Então, é preciso, sim, cumprir a medida sanitária, se a regra é essa, se a lei é essa, mas jamais com violência, né? O agente público, ele terá que estar preparado para ser pedagógico, para ser indutor, para ser educativo. E como disse o Augusto, essa mulher estava sozinha. Em vários outros pontos, a gente viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma cena emblemática de um enterro de um traficante, com aglomeração, as pessoas não guardando distância nenhuma, e não apareceu um agente do Estado lá para dispersar. O vírus não iria naquele funeral. Então, isso é revoltante. Eu acho que a Silvana tem que, a partir dessa covardia da justiça, covardia em cima da covardia, né? Ela sofreu violência. Onde estão os humanistas, né? Augusto, Zé, Vitor, eu sempre fico me perguntando. Nós vimos em vários pontos do território nacional ações bárbaras, de homens, especialmente sobre mulheres. Vocês repararam? Teve violência injustificada sobre vários cidadãos, né, honestos, mas especialmente sobre mulheres, inclusive mulheres na periferia. Né? Nós vimos forças de segurança em periferias de São Paulo, por exemplo, né, jogando mulheres para dentro de casa aos safanões. Eu não estou vendo os humanistas, esses que vivem dizendo que o Brasil está na iminência de uma ditadura, né? Esses que vivem dizendo que o país vive uma era reacionária que persegue as minorias. Não vejo ninguém, está todo mundo aonde? Na quarentena VIP. Né? O caso da Silvana, a Silvana foi escorraçada por vários homens, algemada. Essa cena ela tem que repetir para sempre no Brasil. E agora a cena dessa decisão judicial também tem que ser repetida para sempre, porque isso se chama covardia do Estado, né? Opressão e covardia do Estado, e nenhuma pandemia justificaria esse tipo de ação. Aliás, esse tipo de ação não salva a vida de ninguém. Agora 7h14. Zé Maria, quero ouvi-lo também sobre esse caso de Araraquara. Zé. Pois é, aí eu tenho que discordar do Fiuza, porque os humanistas reclamaram. A ministra Damares Alves reclamou, bradou, né, que representa também o Ministério dos Direitos Humanos, e queria mandar exatamente prender governadores e prefeitos que fazem esses absurdos aí, né? Então, Fiuza, os humanistas, né, que agora estão no Ministério de Direitos Humanos, que é representado pela ministra Damares, e ela falou isso na reunião ministerial. E em vez de elogiar a ministra Damares, né, como humanista, de defender essas pessoas vítimas destas pequenas autoridades, no sentido de que queriam até punir a ministra Damares Alves por fazer essa defesa. Olha só, Vitor, esse é um processo complexo, porque a literatura de psicologia relaciona ali uma síndrome muito séria que acomete algumas pessoas, que é chamada síndrome do porteiro, ou de pequena autoridade, pequeno poder. Então, essa síndrome de porteiro, ela acomete pessoas que recebem um determinado poder e abusa, né, daquele poder e comete injustiça em nome daquele poder. E fica muito grande, daí esse nome, isso não é brincadeira, é uma síndrome, né? E essas pessoas atrapalham vidas de funcionários, de empresas na área privada e no setor público muito mais. Fica muito evidente que há um exagero muito grande, uma força desnecessária diante de uma mulher, de profissionais de segurança que deveriam ser treinados, deveriam orientar, deixar a mulher lá sentada, uma senhora sentada e tal, obedecendo ordens e normas e tal que foram assinados por um prefeito desavisado. Agora eu vou te dizer uma coisa aqui.
esse juiz e esse promotor está desatualizado, porque recentemente o presidente Jair Bolsonaro determinou aos ministros da Justiça, André Mendonça, e da Saúde, Eduardo Pazuello, para retirar da lei de fevereiro, que foi assinada pelo ministro Henrique Mandetta e Sérgio Moro, artigos que poderiam ensejar uma possível punição. A lei antiga do Sérgio Moro, lá de fevereiro, né, possibilitou esse tipo de coisa, porque mandava, inclusive, para o Código Penal, os artigos 268 e o 330, o 330. O artigo 268 diz o seguinte, que poderia ser punido por infringir determinação do poder público, né? Aí Sim. no caso de propagação de doença contagiosa. Isso poderia... E o outro é o que fala de ordem legal. Então os artigos foram suspensos, Vitor.